tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Um bom dia a você que está em casa, onde você se encontra nesse momento, acompanhando o Sistema Canção Nova de Comunicação. Aqueles que podem, onde você está em casa, feche os teus olhos agora. Você que não pode nesse momento, mas está acompanhando, entra nesse clima de oração. E deixe esse Deus que fala até no silêncio, que grita no silêncio, falar ao nosso coração. Quando não mais consigo ver a solução, quando tua voz já não consigo perceber, quando a dor é grande e revela minha fé tão pequena. Quando não mais consigo ver a solução, quando tua voz já não consigo perceber, quando a dor é grande e revela minha fé tão pequena. E assim me prostrarei, sem te ver confiarei perdidamente. Me apresento assim frágil como sou, e sei que erguerá em meu favor. Não vou temer, pois sei que estás a me amar. Não vou temer, pois sei que estás a me amar, mesmo que eu não consiga ver. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou fruto da oliveira mine, ainda que nos campos não haja mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que haja dor, vou continuar, pois com teu amor vou vencer. Ainda que não mais enxergue o teu poder, sei que o teu Espírito habita em mim. Não vou desistir jamais, não vou temer, pois sei que estás a me amar. Não vou temer, pois sei que estás a me amar, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga te ver. Meus irmãos e minhas irmãs, seguindo toda aquilo que a oração antes dessa pregação estava sendo direcionada, que Deus, nós que pedimos, Deus fala, mas que Deus nos fala de diversas formas, inclusive no absoluto silêncio. No absoluto silêncio, como o silêncio da cruz. Mas só entenderá, só perceberá a voz de Deus que grita no silêncio, mesmo sem falar, mesmo não percebendo, mesmo não entendendo a Deus, não percebendo, não enxergando Deus fazendo nada.
Só entenderá Deus falando no absoluto silêncio aqueles que conhecem a Deus. Aqueles que deixaram Deus tocar com seu amor. Aqueles que entenderam o amor de Deus. Aqueles que deixaram se encontrar por Deus. Somente entenderá Deus falando no absoluto silêncio. Assim como o silêncio da cruz, nesse sábado, onde existe o silêncio da morte do Cristo. Só entenderá aquele que se deixa amar pelo amor. Aquele que deixa, aquele que é o amor, nos amar. E aí nós entenderemos Deus falando em meio às diversas circunstâncias. O tema desta pregação: tenha fé, e porque Jesus não falha. Esse é o tema dessa pregação da agora. Tenha fé, porque Jesus não falha. Durante a música eu citei alguns versículos e é da passagem que eu quero trazer. Abacuque 3, de 17 a 19. O livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê mais frutos, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos comida, os celeiros vazios, mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto em Deus o meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é a minha força, e me faz ágil como a corça, para as alturas me conduz com segurança ao cântico de salmos. Ainda que a figueira não floresça mais, ainda que a videira não dê mais frutos, a oliveira não dê mais o azeite, nem os campos dê mais nada, totalmente destruição, não tem comida, as árvores não dão mais frutos, nos currais não tem mais gado, no aprisco não tem mais ovelha, e o profeta, inspirado por Deus, diz: mesmo assim, mesmo em meio a toda destruição, mesmo em meio a tudo que existe ao nosso redor, mesmo assim, não vendo nada, não enxergando nada, não sentindo nada, não vendo Deus agir, não vendo Deus agir com braço forte, como tirou do Egito o povo do deserto, mesmo assim, eu me alegrarei no meu Deus, no Deus que é a minha salvação. Por isso que essa música que Deus me inspirou, ela começa falando isso. Quando não mais eu consigo ver a solução, quando ao meu redor não existe solução aparente, não existe solução humana, quando tua voz, Senhor, eu não consigo perceber, quando a dor é grande e revela a minha fé tão pequena, quando não mais consigo ver a solução, quando tua voz já não consigo perceber, quando a dor é grande e revela minha fé tão pequena, quando a dor é imensa, e daí quando essa dor é tão grande, e eu percebo que a minha fé em Deus é minúscula, ou nem existe, ou é pequena demais, ou nem é do tamanho, como Jesus falou, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanhas. Mas quando essa dor é tão grande, a dor da morte, a dor daquilo que você tem passado, que você não tem solução aparente, humana, quando a dor é tão grande, que revela e mostra a sua fé minúscula, pequena ou nenhuma fé, daí é como Abacuque fala: ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a dor que você está passando gere tristeza, gere dor, sofrimento, ainda que você esteja em lágrimas, assim como o profeta, olhe para o alto e diga:
eu me alegrarei. Eu vou extrair uma alegria de onde eu não tenho. Por isso eu disse, só entenderá Deus falando no absoluto silêncio. Só entenderá Deus falando no absoluto caos. Só entenderá Deus falando na absoluta destruição aquele que entendeu o amor de Deus. E aquele que entendeu o amor de Deus sabe extrair de dentro uma alegria que brota onde não sabemos de onde. É uma alegria que brota não de dentro de nós, mas é uma alegria que brota do alto. Como pode isso? Porque vem dele, do amor dele. É uma alegria que toma conta de nós mesmo em meio ao sofrimento, mas que a fonte da alegria não é aqui, é lá no alto. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema, como eu disse, a primeira frase é uma atitude nossa: tenha fé. A segunda é uma verdade sobre o Senhor: Jesus não falha. Jesus não é homem para falhar. Jesus é Deus e Ele não falha nunca. Por mais que muitas vezes nós achamos que Deus está falhando na nossa vida, que Deus não age, que Deus não fala, que não sejamos como crianças que não entendem, crianças birrentas, que fica pedindo insistentemente, dizendo que Deus não olha, Deus não fala e chora. Deus, Ele não falha, saiba disso, é uma verdade. Só que para conhecer a Deus, provar de Deus, para ter uma verdadeira fé, nós precisamos deixar-se encontrar por esse Deus que quer a todo momento nos seduzir, nos conquistar. Quanto mais eu confiar, quanto mais eu me abandonar em Deus, mesmo não vendo solução aparente em nada, quanto mais eu me abandono confiante, mais eu vou entender esse Deus que nunca falha. Aqueles que ainda acham que Deus não ouve, não escuta, que Deus não age, que Deus não fala, que grita e Deus não escuta, é porque ainda não soube se abandonar como uma criancinha indefesa nos braços do Pai. Se abandone em Deus. Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? No hoje, você conhece a Deus a ponto de confiar nele, ainda que tudo esteja totalmente uma destruição e um caos? Jesus já falhou na tua vida alguma vez? Como ter fé quando você não percebe Deus concedendo a você o que você pede? Como você vai firmar-se numa fé se você pede e nunca tem aquilo que você pede para Deus? Como ter fé quando a cura da enfermidade que você tanto pede não vem? Há anos você pede que Deus te cure, que Deus te liberte dessa enfermidade. Como ter fé anos e anos e nunca acontece a cura da tua enfermidade? Como ter fé quando uma pandemia se alastra mundialmente, todos os países, todos os continentes, e as pessoas rezando, todas as igrejas, católicos, evangélicos, todas as religiões, clamando, e nada acontece? Como ter fé se nada acontece ao nosso redor? Quando não mais consigo ver a solução, quando não enxergo a Deus, quando não percebo a Deus, é aí que Ele mostra em toda a sua força. Como Paulo fala, é na fraqueza que Deus se mostra em toda a sua força. É quando eu me mostro a Deus indefeso, abandonado, porque não consigo mais, não sei mais, não tenho forças, soluções humanas não tenho, não vejo ao meu redor. É aí que Deus se mostra com todo o seu poder. Esse Deus que, como o tema dessa pregação fala, um Deus que não falha. Quando eu me abandono em Deus, aí eu entendo que Deus nunca falha, Deus está cuidando. Mesmo no absoluto silêncio, Deus está agindo. Meus irmãos, eu quero lembrar que em toda as Sagradas Escrituras, nós sempre vamos encontrar pessoas escolhidas por Deus, que Deus deu missões tão grandes, mas que vacilaram na fé,
que em algum momento, por mais que seja pequeno ou grande, de alguma forma vacilou na fé. E aí eu quero trazer em primeiro lugar o que é chamado pai da fé, Abraão. Aquele que tem o maior exemplo de fé, quando o Senhor pediu o sacrifício do seu filho Isaque, e ele não ousou entregar o seu filho. Mas no momento do sacrifício, Deus veio em socorro. Mas eu quero lembrar que o próprio Abraão, o pai da fé, quando Deus disse para ele, antes de ter Isaque, Deus disse: eu te darei um filho da promessa. Mas ele já era velho, Sara era velha também. E os anos iam passando e nada do filho da promessa que Deus prometeu, a descendência a Abraão, como os grãos da areia, do mar ali, da areia. Onde? Cadê o filho da promessa? E daí em um certo momento eles devem ter se olhado, Abraão olhando para Sara, vendo a velhice de Sara, Sara olhando para Abraão, vendo a velhice de Abraão, e dizendo: não tem como vir um filho nosso. O que foi que Abraão e Sara fizeram? Vamos dar um jeitinho. E aí Sara disse: eu deita com a criada, e aí teremos um filho. Teu, da criada, mas será nosso. E tiveram o filho Ismael. Mas Deus disse ainda: não é o filho da promessa. Eu disse: eu vos darei o filho da promessa. E quando foi anunciado para Sara o que ela fez, que ela seria mãe, ela velha, ela olhou para si, velha, e disse, e riu de Deus. Abraão também não confiou plenamente naquele momento. Mas Deus deu o filho da promessa depois, Isaque. Depois temos aqui também o exemplo daqueles que estavam no deserto. Moisés com o seu povo no deserto. Naquele momento que Deus tirou com o braço forte do Egito, da escravidão do Egito. E o povo no deserto começou a passar fome. E aí começaram a duvidar de Deus e reclamar de Deus. Ah, se soubéssemos disso, teríamos ficado no Egito, lá tinha comida. E aí Deus dava comida. E aí sentiam sede, não tinha água, começavam a reclamar de Deus. E aí Deus disse: Moisés, bata com o cajado na rocha para sair água. E aí tinham fome, Deus mandava o maná. Sentia calor, Deus mandava a nuvem para cobri-los naquele sol escaldante do deserto. À noite, no frio, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecê-los. E o povo sempre se voltando contra Deus. Os apóstolos lá no mar da Galileia, o que foi que Jesus disse naquele momento da tempestade? Jesus no barco, e eles apavorados, mestre, não te importa que perecemos? Jesus disse: como sois medrosos, homens de pouca fé. Quando ele foi até os apóstolos em outro momento, andando sobre as águas, eles tiveram medo, achando que era um fantasma. E Pedro disse: eu quero andar sobre as águas, Senhor, quando percebeu que era ele, e começou a andar. Mas no meio a fé foi vacilante, vacilou na fé. Quando já estava andando sobre as águas, vacilou. Tomé, um dos 12, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado e disse: eu só acreditarei quando tocar nas suas chagas, quando colocar o dedo no seu lado aberto. Zacarias, pai de João Batista, duvidou quando o anjo disse que eles teriam um filho, ele e Isabel. Duvidou também. Meus irmãos, uma das frases mais conhecidas nas Sagradas Escrituras, e que Deus fala muito no Antigo Testamento, e Jesus fala muito nos Evangelhos, é a palavra não tenhas medo. A frase, não tenhais medo. Lá em Isaías 41. Por isso não temais, pois estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei.
Lá em Deuteronômio 31, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas tenham medo sim daqueles que matam a alma. Lá em Isaías 41, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o guiarei. Por que temeis? Lá em Josué 1, não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde andar. Lá em Sofonias, não temas, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, que é poderoso para salvar. Joel, não tenhas medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. E aqui, durante essa pandemia mundial, não tenha medo, ó terra, essas palavras do profeta Joel 2. Regozije-se e alegre-se, porque aquele que aparentemente está no silêncio, Ele está cuidando de nós. Ele está nos amando. Porque se Deus deixasse de nos amar e de pensar em nós 1/1000 de segundo, nós deixaríamos de existir. Se nós estamos sendo sustentados pela vida, é porque Deus está nos sustentando de alguma maneira. Por isso eu digo, nem no aparente silêncio, abandono do silêncio, Deus não nos deixa. Deus está falando, Deus está cuidando e nos amando. Lá em Jeremias, Deus falando direto para Jeremias, o Senhor, porém, disse a Jeremias: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu te enviar você irá e dirá o que eu te ordenar. Não tenhas medo, Jeremias, porque eu irei proteger-te. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhes um anjo do Senhor em sonho a José. José, o esposo de Maria. José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Dentro das Sagradas Escrituras, essa frase, não tenhas medo, é um alento para nós. Foi para todo o povo do Antigo Testamento, foi para os do Novo Testamento, é para nós. Chega até nós o Senhor dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. O Senhor dizendo para Pedro: não tenhas medo, de agora em diante tu serás pescador de homens. Senhor falando a Paulo em visão: não tenhas medo, Paulo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal. Deus está contigo. Deus não te deixou sozinho. E aí lá no Apocalipse 2:10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aqui é coisas do que pode vir. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E veja, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Muita coisa tem nos acontecido, e muita coisa vai acontecer na nossa vida, individualmente, na nossa família, no nosso mundo. Coisas acontecerão, maiores até essa que nós vivemos. Mas veja o que o Senhor diz: não tenhas medo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E aí eu repito o tema dessa pregação: tenha fé, porque Deus nunca falha. E quando você achar que Deus está falhando na tua vida, o Senhor vai sempre te dizer: não tenhas medo. Por que temeis, homem de pouca fé? Por que estás temendo? Veja, o primeiro empecilho de nós percebermos e conhecermos e provarmos desse Deus que nunca falha, o primeiro empecilho é o medo.
O medo é o primeiro empecilho de não conhecermos esse Deus que nos ama e que cuida mesmo no silêncio. O segundo empecilho, veja, nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais imediatista. Tudo no imediato. E aí nós vemos um turbilhão de informações nos chegam e nós precisamos ser rápidos para entender as informações. Sempre estamos com o celular na mão, um tablet, um computador na frente da TV para sabermos as informações. E é um turbilhão de coisas que nós precisamos ser rápidos e agir no momento. E cada vez mais a humanidade se torna imediatista. Tudo no imediato. Parece que ninguém quer esperar mais. Nós somos empurrados a andar nesse ritmo frenético. Um dia eu estava no Padre Ademir, daqui também da Canção Nova, que está na África. E nós estávamos no metrô de São Paulo, indo para passar uma folga na casa dos pais dele. E nós chegamos lá no metrô, aquele agito frenético que quem conhece o metrô de São Paulo, a estação lá de São Paulo, sabe? E todo mundo correndo de um lado para o outro e andando rápido. E eu comecei a andar também rápido naquele meio, e sendo empurrado de um vagão para outro, depois pegando outro. E aí, Padre Ademir disse: acho que nós estamos correndo sem precisão. Nós vamos passar uma folga, nem estamos correndo. O pessoal está no ritmo frenético e nós não, vamos... E daí nós paramos em meio àquele ritmo frenético. Paramos ali e começamos a andar devagar. Meus irmãos, nós somos empurrados cada vez mais. É só ver as mensagens, as pessoas nos mandam mensagens no WhatsApp e querem que nós respondamos no imediato. E daí, se você não responde, vai na tua rede social e manda uma mensagem lá. Se você não vê, liga para você, responde logo. Se você não atende, ligam para uma pessoa próxima, fala para ele que tem uma mensagem. E às vezes aquela mensagem, aquilo que ele está pedindo, nem é algo de imediato, dá para resolver depois. Mas veja bem, nós somos empurrados a querer que tudo se resolva agora, no nosso tempo. E daí nós fazemos isso também com Deus. Nós queremos que Deus realize tudo a nosso tempo. Mas veja bem, meu irmão e minha irmã, Deus não vai agir conforme nós queremos. No nosso tempo, no nosso ritmo frenético, Deus age. Deus, eu estou gritando, escuta, Senhor. Claro, pode gritar, Deus vai escutar. E Deus já escutou a tua oração. Deus está vendo, Deus está cuidando. Mas veja bem, Deus não é nosso empregado. Deus não vai agir conforme nós queremos. Deus não é um gênio da lâmpada, como nos desenhos animados ou no filme lá do Aladim, que pega a lâmpada, o gênio sai e você pede 3 pedidos e ele concede no imediato. Não é assim que Deus age. Veja bem, meus irmãos, daí às vezes pede e nada acontece. As contas chegando, o emprego não sai que você tanto pede para Deus. Você está andando de ônibus, de metrô, a pé, e aquele carro que você tanto pede para Deus não vem nunca. Pagando aluguel, e Deus não concede aquela casa para você que você tanto pede. Eu quero lembrar, meus irmãos, que nós não pregamos uma teologia da prosperidade. Isso não é o cristianismo que o Cristo veio pregar. Veja bem, não é porque nós largamos tudo para Deus, não é porque nós estamos na caminhada, estamos seguindo a Cristo, que a tua conta bancária vai encher-se, vai dobrar. Que você vai ter não só um carro, mas 3, 4 carros. Não só uma casa, mas 2 mansões. Que porque você está em Cristo, tudo para você vai dar certo. Isso não é o cristianismo que o Cristo veio pregar, é só olhar para a cruz. É só olhar para a cruz. O Senhor nos mostra o que verdadeiramente é o cristianismo. E aqui eu quero falar o terceiro empecilho, que não nos deixa perceber e entender e provar desse Deus que nunca falha na nossa vida. Nós, seres humanos, começamos a esquecer que nós somos humanos. Nós esquecemos que nós sofremos, que nós passamos por sofrimento sim, e que nós adoecemos. E aqui eu quero citar
Ao preparar essa homilia e ontem ao ver a pregação do Frei Raniero Cantalamessa nas funções da Sexta-feira Santa lá no Vaticano, junto com o Papa, Frei Raniero Cantalamessa, o pregador oficial no Vaticano, ele que fez a homilia ontem com o Papa, e ele dizia uma coisa interessante sobre tudo isso que nós estamos vivendo, desse sofrimento dessa pandemia. Ele falava: a pandemia de coronavírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre correram os indivíduos e a humanidade, o delírio de onipotência. Ele diz que tudo isso que tem nos acontecido, toda essa pandemia mundial, veio mostrar um maior mal que estava acontecendo e um maior vírus que estava na humanidade, que era o delírio de achar-se onipotente. Eu posso tudo. E daí ele fala mais: bastou o menor e mais informe elemento da natureza, chamado vírus, que nós não conseguimos enxergar porque é microscópico. Bastou o menor elemento da natureza para nos recordar que somos mortais. Todo o poderio militar que o mundo tem, toda a tecnologia não bastaram para salvar a humanidade. Até agora não bastaram. As forças armadas dos diversos países, as tecnologias maiores que a humanidade tem, ainda não conseguiram salvar a humanidade, encontrar a cura, encontrar a vacina. Meus irmãos, aqui não vou entrar em toda essa situação, mas só disso que o Frei Raniero Cantalamessa falou, que nos despertou para um vírus maior que está dentro de nós, de acharmos que somos onipotentes e de, em muitas ocasiões, acharmos que não somos mortais e não queremos sofrer e não queremos passar pelo sofrimento. E aqui eu quero lembrar que a cura física não é a finalidade maior de Deus para nós, a humanidade. O maior imediato que Deus quer fazer em nós não é o físico, a cura física, mas curar a nossa alma. Curar a nossa alma do pecado que nos leva à morte. É só lembrar das curas de Jesus. Na maioria das vezes, quando Jesus curava, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. O salvar é o maior objetivo de Deus. Claro que Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e faz o que Ele quer, pois é um Deus poderoso. Mas o que Ele quer de maior é salvar a alma, aquilo que é eterno. O corpo perece, mas a alma é eterna. Mas para a maioria da população, muitos homens, o que importa é estar bem para esta vida. O que importa é estar bem para esta vida, e o quanto mais poder prolongar a vida aqui, eu vou fazer. É o delírio da onipotência que o Frei Raniero Cantalamessa fala. O delírio de achar-se imortal. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos entender qual o sentido que nós estamos nesse mundo. O sentido que nós estamos nesse mundo, que Deus nos colocou aqui, é para nos mostrar que existe algo mais. Que existe a eternidade. E meus irmãos, por mais que você perceba em si as marcas do envelhecimento, por mais que você perceba em si as marcas das doenças, as enfermidades que vêm até nós, por mais que você perceba tudo isso, saiba que tem muita coisa mais do que isso. Ainda que não consigamos enxergar a Deus, ainda que não consigamos perceber a presença de Deus, Deus está cuidando. Daí você pode perceber, Jesus no alto da cruz gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Será que Deus abandonou o Cristo na cruz? Não. Ali o Cristo na cruz estava tomando as nossas dores e todo o nosso pecado, estava recitando o início do Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? É o único momento que ele trata o Pai como Deus, porque naquele momento ele toma as nossas dores, os nossos sofrimentos. E no sofrimento de Cristo na cruz, ele nos mostrou que o sofrimento nos leva a algo mais além.
a não apenas sofrer, mas nos mostrou que o sofrimento é redenção, o sofrimento é salvação. Meus irmãos, por isso, quando tiveres enfermidades, doenças, saiba que Deus não deixou de ser Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas a enfermidade é só para mostrar que nós somos finitos. A enfermidade, as doenças é só para mostrar que nós estamos aqui de passagem. Nós não viveremos eternamente aqui, mas nós passaremos. Os cabelos brancos, os cabelos caindo da cabeça, é só um sinal de que nós estamos voltando para casa, que nós estamos voltando para conhecer a Deus. Nós estamos voltando para conhecer o jardim do Éden, de onde o ser humano nunca deveria ter saído. Quando você passar por provações e tribulações, tempestades, saiba que Deus não deixou de ser Deus. Por mais que, como a cruz, o absoluto silêncio, Deus está salvando. Meus irmãos, por mais que venham guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, pandemias, Ele continua sendo o mesmo Deus que nos ama e cuida de nós e está nos salvando. Qual o maior sinal nosso de cristãos católicos? É a cruz. A cruz que era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que creem, os que têm fé, os que perceberam que Deus é um Deus que não falha, é força de Deus. Nós somos a igreja da cruz. O aparente abandono da cruz, em meio a uma presença oculta, porque Deus está cuidando. O meu Deus, por que me abandonaste? Aquele salmo, logo depois o salmista mostra a confiança em Deus. É só um grito do aparente abandono, mas ao mesmo tempo é um grito que eu confio. Meu Deus, eu confio em Ti. Meus irmãos e minhas irmãs, existe beleza na morte, porque sabemos que ela é passageira. Ela é uma passagem para a vida plena. Existe beleza no desgastar-se da nossa humanidade, porque sabemos que existe um corpo glorioso na eternidade. Nós não somos onipotentes, somos finitos. Nós somos finitos. Não somos para sempre aqui. Existe beleza no sofrimento e na dor, nas enfermidades, porque nós sabemos que lá tudo passará. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem grito, nem dor. Porque Deus nos fará tudo nele. Existe esperança no choro, porque lá Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Existe beleza na finitude da humanidade, no desgastar-se da humanidade, no morrer, na morte. Porque Deus é um Deus eterno e que nos salva e a todo momento quer nos salvar. E a morte é só uma passagem. Quando todos olhavam a derrota da cruz, estava acontecendo a maior vitória. Quando todos olhavam para uma aparente derrota, era a total vitória. A situação mais difícil que você pode estar vivendo, pode parecer a morte, pode parecer a destruição, ou o eterno caos, ou o silêncio total. É Deus não deixou de agir na tua vida. Deus não é um Deus que falha, mas é um Deus que a todo momento está cuidando de ti. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou fruto da oliveira mine, ainda que nos campos não haja mantimentos, as ovelhas arrebatadas dos currais, dos apriscos, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que haja dor, vou continuar, pois com teu amor vou vencer. Ainda que não mais enxergue o teu poder, sei que o teu Espírito habita em mim. Não vou desistir, não vou temer, pois sei que estás a me amar. Não vou temer,
estás a me amar, mesmo que eu não consiga ver. Escuta isso, mesmo que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga te ver. Meu irmão e minha irmã, onde você está nesse momento, fala para o Senhor. Fala para o Senhor e Ele está te escutando. Por mais que você não enxergue Deus agindo, por mais que você não escute Deus falando, saiba que nesse momento Deus está falando no silêncio do teu coração. Mas para você entender Deus falando no eterno silêncio ou no caos, basta você se abandonar a esse Deus que te ama, a esse Deus que te ama com um amor eterno, a esse Deus que vai te salvando dia após dia, mesmo em meio ao envelhecimento, mesmo em meio à finitude da natureza humana, mesmo em meio a tudo que você tem passado, as doenças, as enfermidades, a tudo que está vindo sobre você, ou até a morte dos teus entes queridos, dos teus amigos, dos próximos, saiba que Deus, por mais que exista a morte, a doença, a enfermidade, Deus está cuidando, porque Deus é um Deus que não falha. E veja bem, Deus, como eu disse, o que Deus quer mais é salvar a nossa alma. Muitas vezes Ele vai intervir. Se for para a tua salvação, Deus vai intervir, Deus vai te curar, Deus vai ressuscitar os mortos. Seja como ressuscitou a filha de Jairo, Lázaro, ou o filho da viúva de Naim, as 3 ressurreições que nos mostra o Evangelho. Se for preciso, Ele vai te ressuscitar. Se for para a tua salvação, para manifestar a glória dEle, se for para a tua salvação, Ele vai realizar todas as curas. Mas o mais importante é a tua alma. E nesse momento Ele diz: não temas, eu cuido de ti, eu cuido da tua alma, e eu estou te salvando mesmo que você não perceba. Só basta uma coisa: não temas, não temer, pois mesmo que você não perceba, Deus está te amando a todo momento. Mesmo que haja dor, vou continuar, pois com teu amor vou vencer. Ainda que não mais enxergue o teu poder, sei que o teu Espírito habita em mim. Não vou desistir jamais, não vou temer. Canta isso. Pois sei que estás a me amar, não vou temer. Pois sei que estás a me amar, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga te ver, ainda que eu não te veja, ainda que eu não perceba a ti, Senhor, escuta a minha oração, e eu sei que tu estás escutando, assim como Cristo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus estava agindo, mesmo no eterno silêncio da cruz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Dai-nos a graça do Teu Espírito para entendermos e compreendermos o Teu amor em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu peço que o Padre Gilberto permaneça aí conosco um pouquinho. E vamos permitir, né, que esta palavra que nos foi anunciada, tudo isso que foi partilhado, eu não sei o que ainda te impede de se lançar, quais são os empecilhos,
talvez o medo, talvez a dor, talvez tudo isso que nós fomos meditando aqui nas palavras inspiradas do sacerdote, talvez esta superficialidade, né, das coisas com que nós estamos acostumados, talvez o relativismo. Eu não sei o que ainda te impede, mas você foi identificando. Eu dizia aqui para a Tânia, eu perguntei para ela quais são os 3 empecilhos que o padre disse, porque eu parei no medo. Então o meu era o medo, padre. Eu fiquei no medo, eu fiquei rezando no medo. Eu não consegui absorver o resto. O medo, o imediatismo e o não querer sofrer, o não entender que o sofrimento é redenção. Qual que é o teu empecilho, meu irmão? Tem pessoas que têm ojeriza ao sofrimento, né? Mas é possível amar no sofrimento. É possível ser amado no sofrimento. Não rejeite o sofrimento. Ele é redentor. O imediatismo talvez seja o empecilho. A gente não quer aprofundar, né? O medo, eu parei no medo. O medo ele é do humano, né? Do ser humano. Ele nos ajuda a lutarmos pela nossa sobrevivência. Mas nós não podemos parar no medo. Aí sim nós vemos o quanto a nossa fé é pequena. E nós podemos dizer agora: Senhor, eu creio. Senhor, eu mas creio, aumenta a minha fé. Está aqui, Senhor, aquilo que me impede de me lançar, de me prostrar diante de Ti, de poder cantar com o meu coração, com a minha alma. Não vou temer, porque eu sei que o Senhor está agora a me amar, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não sinta. O Senhor está me amando. O Senhor está me amando porque neste dia o Senhor desce à mansão dos mortos. O Senhor vai até os infernos para nos salvar de toda condenação. Eu creio, Senhor, que aquele que está em Ti é uma nova criatura. Mas aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Retira de mim todo medo. Dá-me a graça, Senhor, de não ser levado pelas informações, mas de aprofundar naquilo que é essencial. Dá-me esta graça, Senhor. Nós vamos rezar nesses minutos finais e no final o Padre nos abençoará. E eu já quero pedir que esta bênção recaia também sobre aqueles que estão na linha de frente, como nós temos tanto ouvido, né? Esta palavra. Os profissionais da saúde, aqueles que estão lidando diretamente com esta realidade, toda esta expectativa, né, de um colapso no sistema de saúde no nosso país, como aconteceu, está acontecendo em outros países. Deus é capaz de intervir, meus irmãos e minhas irmãs, como nós rezávamos aqui há algumas semanas, onde o Dr. Roque, que é um profissional da saúde, um homem de Deus, pedia ao Senhor que bloqueasse o receptor que existe nos nossos pulmões. Nós pedimos mais uma vez, Senhor, porque se este receptor for bloqueado, o vírus não vai agir nos pulmões. Não teremos efeitos graves desta doença. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor coloque as suas mãos, retirando de nós todo medo, nos dando a graça de aprofundarmos naquilo que é a essência da nossa fé neste tempo, e nos dando a graça de aceitarmos este sofrimento que nos redime e que nos salva, Senhor. Não vou temer, pois sei que estás a me amar.
pois sei que estás a me amar. Não vou temer, não vou temer, pois sei que estás a me amar. Mesmo que eu não consiga ver, 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 ainda que eu não consiga te ver. E é isso que nós pedimos para Ti, Senhor. Continua nos amando, continua nos segurando com Teu amor, mesmo que nós, a nossa fraqueza, limitação, minúscula, pequena ou nenhuma fé, que Tu nos ajude, Senhor, a entender o Teu amor, que Tu nos ajude, Senhor, a provar desse amor que nos sustenta. Ó Senhor, nós somos frágeis para entender, nós não conseguimos entender o Teu amor completamente, profundamente. Um dia nós sim, nós entenderemos quando estivermos face a face contigo, Senhor. Mas enquanto estamos nessa finitude, nesse tempo de peregrinação aqui na terra, nós somos tão limitados, Senhor. Tu sabes as nossas fraquezas, Tu sabes a fraqueza de cada um que nos acompanha em todo o sistema Canção Nova nesse momento. Por isso, Senhor, te peço, vem em nosso socorro, e mesmo no silêncio absoluto, como hoje, no sábado, no silêncio do sepulcro, que aparentemente, para os apóstolos e todos, foi o eterno fracasso, mas Tu estavas no sepulcro, na mansão dos mortos, salvando. Nesse silêncio absoluto, que não temos solução para muitas coisas, para essa pandemia, ou para muitas coisas que você tem acontecido, saiba que Deus está como está hoje na mansão dos mortos, salvando. E Ele está te salvando e dizendo apenas: não temas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Não vou temer, pois sei que estás, pois sei que estás a me amar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.